Fala aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Beleza aí? Então, pessoal, na sequência desse nosso tutorial, vamos estar trabalhando aqui com FreeCAD. E no vídeo anterior, a gente falou sobre objeto básico, né? Então aqui a gente vai ver objeto básico 2, que são outros objetos que estão localizados em outra ferramenta e que contém um material ou objetos mais básicos do que a gente já viu, tá? Mas que são de extrema importância para desenvolver objetos mais complexos. Então a gente vai estar vendo essa segunda parte aí de objeto básico, tá? Então, em nosso FreeCAD, arquivo novo, ou simplesmente clicando aqui, deixa eu trazer a nossa lupinha para cá, arquivo novo, temos aí uma nova área de serviço, de trabalho, e vamos vir aqui em Start, né? Como a gente já tinha visto, e colocar no modo Part. E assim vai trazer as ferramentas aí para a gente começar o nosso trabalho. Então, no tutorial anterior vimos cubo, cilindro, esfera, um cone e um torus. Legal? Nessa segunda ferramenta, nesse segundo agrupamento de ferramentas, que isso aqui é uma ferramenta que contém vários objetos primitivos, né? Então a gente vai clicar nessa ferramenta e vai abrir essa nossa aba de criação. Tá? Nessa aba de criação a gente já tem aqui em primeiro plano realmente um plano. Tá? E esse plano é uma forma simples, é uma forma mais simples do que um box, que a gente viu um box, agora a gente viu como se fosse cada faceta de um box, que a gente denomina o plano, que seria até um chão de fábrica, um chão, uma rua, algo que a gente vai colocar objetos em cima. Então temos o plano. Temos aqui as dimensões deste plano, e temos também a localização do plano. Vamos puxar um pouquinho essa aba para a gente poder visualizar melhor aqui a interface dessa aba. Posição. Então aqui a gente tem a posição, que essa peça vai ser criada no eixo XYZ, e a direção de criação. Essa direção de criação é muito importante. Eu vou criar uma peça aqui. Vamos lá, eu vou criar aqui então um plano na orientação Z. Isso significa que, se eu vim aqui em perspectiva, eu já joguei esse plano em perspectiva. Então, nessa orientação aqui, pessoal, a gente tem a coincidência entre esses três eixos, que é essa coincidência aqui, onde o Z está para cima, o Y, profundidade e o X para frente. Tá? Cima. Então temos aqui a vertical, horizontal em Z, e o Y está em profundidade. Ok? E esse plano obedece isso. Ele foi criado justamente desta forma. Com a orientação em Z, o que acontece? O plano é criado na base 000, mas com a sua face voltada para cima. Tá? Então agora eu vou criar um outro plano. Inclusive, é muito importante eu demonstrar para vocês. Vou dar um close aqui. Por que eu vou dar um close aqui? Porque eu vou clicar duas vezes no plano e vai abrir uma outra aba, que é aquela aba de orientação. Eu vou abrir aqui para vocês relembrar que a gente viu isso no tutorial passado, tá? Se eu não me engano, essas orientações a gente viu na parte de
adicionando primitivas no ambiente, como é manipulando primitivas, né? Ou conhecendo conhecendo as propriedades de uma primitiva. Isso mesmo. Close aqui. Clico 2 vezes em plano e ele me dá a orientação do objeto nesse espaço tridimensional. Então a gente tem um espaço tridimensional, ele mostra como esse espaço tridimensional está orientado, e eu tenho aqui a orientação do objeto que coincide com a mesma orientação do espaço, porque eu ainda não modifiquei as características, então a coincidência ainda existe, tá? Legal? Então, fechando aqui, agora eu vou criar um outro plano utilizando a ferramenta de criação. Vou criar um outro plano na orientação X, tá? E vou dar um create, tá? Notem agora que foi criado um plano onde o ponto 00 é aqui, com a face virada para X. Então ele criou justamente nesta posição. Eu vou vir aqui e vou criar um outro plano, agora com orientação em Y. Vou dar um create aqui, vamos criar, e agora ele me criou um plano com a orientação voltada para Y. Legal, pessoal? Então agora eu tenho aqui um cenário, um estúdio, onde eu posso pôr alguns objetos, e esses objetos serem fotografados por uma câmera. Por que não, né? Tudo é possível no ambiente 3D. Então posso criar um estúdio aqui com luzes, batendo aqui nessas minhas paredes virtuais. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Posso modificar a posição desse objeto, desse cilindro. Vou clicar 2 vezes aqui para ficar mais fácil. Vem aqui. Coloque esse cilindro em pé aqui. Vou diminuir o tamanho dele. O tamanho e o raio. Então eu tenho um objeto primitivo, um cilindro, que faz parte de um cenário que eu vou fotografar, ou vou fazer algo que tenha um plano e tenha um desenho aqui de algum cenário, tipo vegetação, floresta e tal. Isso aqui está no meio da floresta. Vamos supor que é um boneco, vamos fazer um jogo, ó. Esse é um boneco, esse aqui é o cenário do boneco, e ele fica andando em falso, e o cenário fica andando aqui, ó. Porque na realidade o boneco fica parado e o cenário andando. Legal? Pode ser isso também, pessoal. Legal? Vamos voltar aqui então às nossas primitivas. Temos o box, o cilindro, o cone, uma esfera. Isso aqui a gente já viu, então vamos pulando. E tem a elipse. Então vamos criar uma elipse aqui agora. Criar. Temos a nossa elipse. Eu vou destruir o nosso cenário aqui. Clicou, deleta. Clicou, deleta. Clicou no local que deseja deletar, deleta. Temos uma elipse que parece um comprimido. Vamos ver aqui essa elipse, a parte de propriedades dessa elipse. Então vamos ver. Eu tenho o raio 1. Para eu modificar esse raio eu tenho que clicar fora aqui, ó. Tem que clicar no raio 2, aí ele vai modificando, tá? Eu posso modificar o raio 4 também. Isso aqui pode vir a ser
bola de futebol americano, né? Posso dar uma esticadinha aqui no raio 3, ó. E ela estica um pouco mais. Só que para uma bola de futebol americano ela tinha que ser mais bicudinha aqui, ó. Então esse objeto não vai ter como desenvolver uma bola de futebol americano. Mas mais para frente a gente pode adicionar um outro e fazer esse detalhe. Esse aqui é um ângulo, vamos ver que ângulo que é esse. Estava em 90 graus, eu vou colocar em 30, vamos ver. Esse é um ângulo que retira a parte inferior. E a gente tem também esse outro ângulo aqui. Vamos deixar em 70, que retira a parte superior. E aqui a gente já tem um objeto que pode ser trabalhado. Pode ser, vamos supor que isso aqui é um pãozinho de padaria, né? Então aqui eu posso desenvolver meu pãozinho de padaria virtual para demonstrar que o meu pãozinho tem que obedecer esse formato totalmente geométrico e é isso que dá a perfeição do meu pãozinho. Se ele tiver meio torto, desbeiçado, não é um pão de qualidade, perfeito. Não é um pão perfeito, né? Então, esse é mais uma parte. Eu posso aqui mostrar a faceta do meu pão, ó. Ainda tem essa, eu posso falar para o padeiro. Padeiro, esse pão tem que ser perfeito a ponto que, deixa eu colocar em 180 aqui, a ponto que o miolo deste pão tem que ser desta forma. E aí você mostra para o padeiro como que tem que ficar o miolo. E aí você tira várias fotografias do pão virtual, coloca lá no... Como é que fala? Coloca lá no painel lá onde tem todas as anotações do padeiro e ele vai ter que seguir exatamente o desenho. O pão tem que ficar da mesma forma do que o pão 3D, né? Legal? Então fica essa dica. Elipse. Agora vamos para o próximo. O próximo, um torus, a gente já viu. A gente tem esse prisma. O prisma é legal, pessoal. Vamos criar um prisma aqui. Esse prisma, a gente pode criar este prisma com 6 lados. Vamos pegar esse prisma e deslocar ele um pouco em alguma região aqui, para a gente criar um próximo. Um prisma de 3 lados. Criou. Está aqui. Vamos ver agora a propriedade desse prisma. Então aqui eu tenho um sextavado, né? Uma peça sextavada. Peça sextavada. Nessa peça sextavada, voltando aqui, eu posso até mudar a característica dela. Eu não quero com 6 lados, eu quero com 8 lados. Então a gente pode mudar online a característica. Ó. Então agora eu tenho uma peça com 8 lados, ou 8 facetas. Eu posso mudar aqui também o comprimento dessa peça. Mudei o comprimento, cliquei aqui em cima, ela muda, viu pessoal? E eu tenho esse outro que segue o mesmo padrão. Então eu tenho 2 objetos aqui. Legal. Vamos ver o próximo objeto. Só ver um negócio aqui. Tá, deslocou. Tá. Ah tá, esse aqui eu esqueci de passar esse. Esse aqui vocês já sabem, é o raio da circunferência, né? Então você pode mudar aqui o raio da circunferência. Faltou o raio de explicar. Voltando aqui novamente, a gente tem aqui isso aqui que é um trapézio.
Vamos criar ele, um trapézio, bem interessante esse trapézio de trabalhar, tá? Para modelagem ele é ideal. Olha que legal isso aqui. Ele tem o X mínimo e o X máximo. Então no X mínimo eu consigo modificar o lado X mínimo e eu tenho o lado do X máximo, que é o oposto, que está do outro lado aqui. E eu consigo também fazer a regulagem desse lado. Então, se a gente trabalhar com esse objeto aqui, a gente pode fazer uma pista de skate. A gente pode projetar aqui uma pista de skate para o pessoal. Vamos fazer uma pista de skate de inclinação reta aqui. Depois eu vou estar explicando para vocês no modo, depois que eu passar os objetos avançados, eu vou passar uma forma de abstrair um objeto. Você faz abstração de você tem um objeto principal e você tem um objeto secundário. Esse secundário vai ser justamente o que vai ser usado para extrair do principal. Então ele ganha uma forma. Por exemplo, eu posso muito bem pegar o eixo Y aqui, dar uma ajeitada nessa pista. Ó, agora ela está. Eu vou ter que pegar um plano top. Ah não, esse aqui dá, legal. Posso pegar esse plano. Cadê? Vamos lá. Eu estava no Z máximo. Então eu estou no X aqui. E agora eu estou no X2 mínimo. Então no X2 mínimo eu posso pegar aqui até uma visão tipo mais ou menos topo. Vocês viram aqui, tá aqui, beleza. Vocês viram que quando eu estou nesse modo selecionado, todas essas ferramentas desabilitam, né? Para eu habilitar elas novamente, eu tenho que fechar esse modo, viu, pessoal? E então se vocês verem, mas não está funcionando, tá tudo desabilitado, deu algum problema no programa, não é problema não. Volta aqui e dá um close, aí essas ferramentas vão voltar, viu? Então eu venho para a vista top, por exemplo, vista top, e eu venho aqui, ó, e dou uma ajeitadinha aqui. Aí a minha rampa tá legal, eu posso vir na vista lateral e agora ajustar o Z2 para ficar retinho, mínimo, e o Z2 máximo. Aí eu tenho uma rampinha legal aqui, ó. Uma rampinha para skate, reta. Mas a gente também pode fazer uma abstração disso aqui, ó. Abstrair aqui esse objeto e essa rampa, em vez de ser reta, ela vai ser abaloada. Então a gente faz um abaloamento aqui com um segundo objeto e eu vou estar passando isso para vocês como faz nos próximos tutoriais, tá? Na hora que a gente começar a trabalhar depois é o que eu expliquei antes, né? Depois dos objetos avançados e tal, vamos fazer todos esses objetos, uma rampa de skate, outros objetos, vamos fazer meia rampa, depois vamos fazer uma rampa completa, que aí fica muito mais fácil de fazer, tá? E beleza. Então aqui vocês podem controlar tudo referente a esse trapézio, tá? Legal? Então vimos trapézio. Eu só vou pegar ele agora nesse momento e jogar ele um pouquinho fora da nosso ponto de criação. Esse aqui também. Vou jogar aqui. Vamos procurar outra peça. Eu tenho um hélix, né? Que eu tenho uma mola. Vamos dar criar ela aqui. Cadê? A nossa hélix está aqui escondidinho. Ó. Vamos tirar o pãozinho daqui, vai. Cadê o nosso pãozinho? Pãozinho.
Sai o pãozinho também. Agora, na nossa hélice, inclusive tem o meu amigo Rogério. Logo logo ele vai estar assistindo as nossas videoaulas aqui. Mas ele já tem muita experiência. Ele vai só dar uma assistida e fazer uns comentários para eu tá melhorando aqui as videoaulas, né? Ele já é um engenheiro, né? Ele já é um engenheiro experiente e tal. Então ele já manja bem do assunto, né? Mas ele até falou para mim, ó, Braga, faz o seguinte, não esquece de fazer um tutorial de parafuso, né? Como desenvolver um parafuso e nesses parafusos definir os passos do parafuso, né? Esse parafuso é de quantos passos por milímetro, né? Então, é isso que a gente vai estar passando também, como a gente desenvolver um parafuso. Então, justamente essa hélice aqui, a gente já vai passar como que funciona, né? Essa nossa mola. E, inclusive aqui nesse pitch, né? Pitch, que é justamente o que ele estava comentando comigo, que os fios, né? Então seria rosca por milímetro, né? A distância da rosca por milímetro. E aqui a gente tem a parte de acrescentar, aumentar, né, a nossa hélice, o comprimento dela. E aqui a gente define a rosca, a distância da rosca por milímetro, tá? Temos a rosca por milímetro e temos aqui a parte do raio da nossa hélice. Então, se a gente for fazer uma barra roscada, um parafuso, a gente utiliza essa ferramenta para estar desenvolvendo isso. Então, ela só tem esses comandos, 1, 2, 3, 4, e tem um ângulo também. Esse ângulo dela é interessantíssimo e vai ajudar muito. E vocês devem até imaginar o que seria esse ângulo. E quanto que é útil esse ângulo dessa nossa peça. Você deve já ter visto isso aqui. Deixa eu fazer um pouquinho menos. Deixa eu colocar isso assim. Essa peça aqui vocês conhecem, ela está no dia a dia de todo mundo. Ó. Isso aqui é uma mola que vai no controle remoto da TV. Tá? Essa mola aqui, depois a gente vai aprender a fazer ela certinho, com uma espessura aqui definida, porque a mola deve ter o que? Ela deve ter 0,5 milímetro, um fiozinho de 0,5. Eu estou chutando aqui. Então a gente vai fazer uma mola com um fiozinho de 0,5 centímetros, porque isso aqui é só o esboço, viu pessoal? É uma linha desenhada, que é um esboço, para depois a gente estar colocando o material aqui nesse formato, tá? É assim que funciona a parte de preenchimento de uma linha em espiral, tá? O que acontece com isso aqui? Porque isso aqui agora se transformou numa espiral, tá? Agora isso aqui é uma espiral, tá? A gente só não consegue achatar ela. Que seria muito interessante se desse uma achatadinha nela. Mas vamos lá. O que é isso aqui? Então, controle de televisão. Por exemplo, você está lá na tua casa, todo mundo sabe, quem gosta de estar com o controle por perto, você está lá, quando vê, a pilha acaba, né? E aí você vai lá e o Pedrinho tá lá, teu filho Pedrinho tá lá no teu quarto e tal, ou tá lá no quarto dele, ou na sala, e aí você fala, poxa, esse menino estragou o controle novamente. Aí você vai lá e passa o esculhambo no moleque. Aí depois que você vai perceber que a tua pilha acabou. Ou que senão não, você trocou a pilha, mas aí ela vazou lá dentro. E aí o que acontece?
Ah, o controle parou porque o moleque sobe no sofá, joga o controle para tudo quanto é lado. Aí parou de funcionar, você já vai lá. O que senão, né, você tem aquele cachorrinho lá, né, que gosta de pegar o controle. E aí você tá lá muito bem na TV, quando vê o controle parou de funcionar. Ou até melhor, porque aí não dá ação, né? Se o controle parar na tua mão, você sabe que o negócio é com você mesmo. Agora, se você chega em casa e pega o controle e coloca lá na TV, quer dizer, vai ligar a TV, né? Ligou a TV, não funcionou o controle, ah, foi o cachorro. Aí eu já falei, mulher, esse cachorro fica pegando controle. E aí, tá, aí a mulher até tenta ajudar, né? Fala, mas você já viu a pilha? Aí você fica naquele estado, né? Fala, mas lá vem da parpite. Mas beleza, né, pessoal? É só para descontrair um pouco. Então é isso. Esse aqui é a molinha do controle. E a gente vai aprender a trabalhar com essa. Vamos para a próxima. A gente já viu as propriedades da molinha do controle. E agora a gente vai ver a espiral aqui, ó. Espiral. Vamos ver uma espiral. A espiral é interessante. Vamos deslocar ela aqui. É interessante essa espiral. Deixa eu vir aqui, vamos deslocar ela de posição. Essa espiral aqui, ela parece aqueles negocinho lá que você de mosquito, vocês já viram no mercado, um negócio azul em espiral assim, que eu não sei se tem que pôr fogo nela, não sei como é que funciona, que eu nunca usei isso. Eu só sei que eu lembro de ter visto no mercado. Então a gente pode criar um negócio daquele lá para vender aqui também, né? Criar, ó, eu tenho, vou mostrar para você no meu catálogo essa espiral aqui que solta um cheirinho de matar mosquito, que senão eu tenho uma aqui que aí ó, você pode controlar ela. Então você tem aqui o raio e você tem aqui o raio interior e exterior, né? Tem um exterior aqui. Você tem a rotação, você vai aumentando aqui o número de espira, né? Desse espiral é muito interessante porque você pode usar essa espiral para desenvolver aquele produto lá que eu falei, ou que senão você pode usar isso aqui para representar uma resistência de um forno elétrico. Ah, isso aqui é a resistência de um forno elétrico. Ela tem essa espiral aqui. E aí esses dois fiozinhos liga na energia e tal. Liga lá no 110 ou 220. Isso aqui esquenta e aquece a água, né? Aí, ó. Então dá para fazer muita coisa com isso aqui. Então resistência do forno elétrico. Tá aí. Resistência do forno elétrico. Legal? Ah, essa aqui é a base do forno elétrico. Legal? Então, mais esse objeto. Vamos para mais um próximo objeto. Você tem um círculo, só que esse círculo é legal, porque também é outro objeto legal. Porque esse aqui não é o círculo propriamente dito já em 3D. Cadê? Não. Em base. Ah, bem lembrado, pessoal. A alteração da posição é em base. Isso aqui a gente vai ver num tutorial mais adiantado, mais avançado, viu? Em base, aqui ó, você tem a base e você tem o attach. Attach incremento. Attach incremento. Incrementação de ataque. Ataque das tartaruga ninja. Vamos lá. Então a gente tem esse aqui. Legal? Posição. Vamos tirar isso aqui da reta. Vamos colocar. Opa. Deixa eu voltar aqui. Base. Vou colocar ela aqui. Isso. Então essa circunferência, o que acontece com ela? Você não tem muita coisa a modificar nela não. O
que nessa circunferência, como ela é um objeto que não é 3D, a parte, olha, não sei se vocês já perceberam isso aqui, a parte de deslocamento, a parte de posição dela é embaixo da parte de ajuste dessa circunferência, tá? De raio e tal. Ajuste das propriedades, das medidas, né? Vocês perceberam? Se eu vim no prisma, a base é separada aqui, ó. A base, existe o nome prisma e base. Então a parte de posição está aqui, ó, em cima do prisma. Aqui não. Quando você pega um elemento circular simples que não é 3D, acontece o seguinte: ele não tem nome, a base é base mesmo. Ele é um objeto que não tem nome, ele só tem nome aqui, mas ele não tem um nome igual essa hélice tem um nome, igual esse prisma tem um nome. E aí ele utiliza então ele já está embutido quando é um objeto que não é 3D, é um objeto de linha, de desenho, representado por uma linha, como se fosse um desenho. Ele não recebe nome, ele é introduzido as medidas dela dentro da base mesmo, da aba da base, e tem a posição abaixo das medidas. Prestem muito bem atenção nisso, para vocês não se confundirem e acidentalmente cair nesse attach aqui. Esse attach, entendeu? Então, o que acontece? Posição, eu vim aqui e alterei ela. Ok. Eu tenho aqui então um raio que eu posso estar trabalhando. Eu tenho o ângulo, que eu posso estar trabalhando com o ângulo aqui. Ele me abre o ângulo 1. O que vai ser o ângulo 1? Ele estica a linha. Ele desloca a linha para cá. O ângulo 2 ele vai deslocar esse ponto aqui para cá. Tá? Então eu tenho o controle de deslocamento dos dois pontos. Tá? Aqui eu posso fazer um arco. Então com essa circunferência eu consigo fazer um arco. Se eu quiser só um arco eu consigo nela. Tá? Então vamos para o próximo agora. Elipse, a gente já viu. Ah tá, mas essa é uma elipse também de linha. Então agora a gente está vendo os objetos de linha, que também não recebe o nome elipse e é já colocado na base. Deixa eu vir aqui em elipse. Tá? É colocado aqui na base, o deslocamento você faz por aqui. Essa elipse eu posso controlar o raio de uma elipse, igual a elipse 3D normal, mas eu tenho só o raio maior e o raio menor. E o ângulo de abertura, que eu posso controlar o ângulo 1 e o ângulo 2. Ok? Então, finalizou a elipse. Eu tenho também o ponto, que é o point. Eu vou criar um point. E o ponto está criado. Vamos ver aonde criou esse ponto. Deixa eu vir aqui. Ponto. Aqui, ó, vamos deslocar ele em Z. Está aqui o ponto. Ó. Esse é o ponto. Vamos colocar ele mais próximo da nossa... Isso. Aqui. Esse é o ponto. Esse é uma primitiva muito importante. Às vezes você usa muito esse ponto. Eu vou até focar aqui o ponto, porque ele é muito pequeno. Deixa eu só fechar isso aqui. Deixa eu focar aqui um outro objeto. Isso. Então esse é o ponto. Tá? O que eu posso fazer com esse ponto? Eu vou trabalhar com ele
ele é bem primitivo, mas ele tem um ângulo, tá? Esse ponto ele tem um ângulo, se bem que esse ângulo é no placement, então não vai placement, então a gente não precisa de usar o ângulo do placement, tá? Então a gente pode usar as posições, e esse ponto realmente ele tem só as orientações, ele não vai ter, então eu posso mover ele, tá? E eu posso depois utilizar esse ponto mais para frente num outro tutorial que eu vou estar mostrando em objeto avançado, tá, pessoal? Ele vai fazer parte do objeto avançado, a gente só está mostrando que ele existe. Então vamos para o próximo. O próximo vai ser a line. Vamos criar uma line, tá aqui. Foi criada a nossa line, tá? A line é a mesma coisa. Eu venho aqui, eu tenho todas as propriedades da line, tá? x1, x2, aqui quais são as propriedades da line? Ela tem 2 pontos, então a gente tem que movimentar os 2 pontos dela. Então eu tenho ela em x1, tá? Que eu estou movimentando esse ponto, ponto 1, e eu tenho o x2, né, que é o vertex 2, que eu movimento ele em x, y, z, tá? Essa é a nossa line, ok? Então a line está vista. Eu tenho aqui, por último, o retangular, o polígono retangular, tá? Vamos criar o polígono retangular. E esse é um polígono retangular que a gente também vai estar utilizando. O polígono retangular ele é muito legal de utilizar. E a gente utiliza ele muito. Sabe para quê, pessoal? Para embutir parafuso sextavado. A gente faz um buraco e aí a gente embute o parafuso sextavado dentro disso aqui para ele não rodar, para ele ficar travado. E essa é uma forma de utilizar essa forma aqui sextavada, tá? Esse formato sextavado, esse polígono, tá? Retangular, ok? Então, o que eu tinha que passar é isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo tutorial, né? E eu estou à disposição de todos vocês. Não esqueçam de dar um joinha aí, quem gostou, quem tá curtindo o vídeo, para a gente poder ver se realmente esse vídeo tem ibope e vai para frente, né? Para a gente pôr para frente esse vídeo. E também deixe seus comentários e tudo. Se realmente é isso, se está faltando alguma explicação, se precisa focar mais em alguma coisa, né? E eu vou ficando por aí. Desejo aí para vocês uma ótima noite e até mais, pessoal. Fui!